Dwight Lyman Moody, o célebre ganhador de almas, 1837-1899. Tudo aconteceu durante uma das famosas campanhas de Moody e Sankey para salvar almas. A noite de uma segunda-feira tinha sido reservada para um discurso dirigido aos materialistas. Carlos Bradlaugh, campeão do ceticismo, então no zênite da fama, ordenou que todos os membros dos clubes que fundara assistissem à reunião. Assim, cerca de 5.000 homens, resolvidos a dominar o culto, entraram e ocuparam todos os bancos. Moody pregou sobre o texto: a rocha deles não é como a nossa rocha, sendo os nossos próprios inimigos os juízes. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 31. Eis os detalhes desse interessante episódio, relatado em sua biografia. Com uma rajada de incidentes relevantes e comoventes de suas experiências com pessoas presas ao leito de morte, Moody deixou que os homens julgassem por si mesmos quem tinha melhor alicerce sobre o qual deviam basear sua fé e esperança. Sem querer, muitos dos assistentes tinham lágrimas nos olhos. A grande massa de homens, demonstrando o mais negro e determinado desafio a Deus estampado nos seus rostos, encarou o contínuo ataque de Moody aos pontos mais vulneráveis, isto é, o coração e o lar. Ao findar, Moody disse: levantemo-nos para cantar, ó vinde vós aflitos. E, enquanto o fazemos, os porteiros abram todas as portas para que possam sair todos os que quiserem. Depois, faremos o culto, como de costume, para aqueles que desejarem aceitar o Salvador. Uma das pessoas que assistiu a esse culto disse: eu esperava que todos saíssem imediatamente, deixando o prédio vazio. Mas grande massa de 5.000 homens se levantou, cantou e assentou-se de novo. Nenhum deles deixou seu assento. Moody então disse: quero explicar 4 palavras: recebei, crede, confiai, aceitai. Um grande sorriso passou de um a outro em todo aquele mar de rostos. Depois de falar um pouco sobre a palavra recebei, fez um apelo. Quem quer recebê-lo? É somente dizer: quero. Cerca de 50 dos que estavam em pé e encostados às paredes responderam: quero. Mas nenhum dos que estavam sentados. Um homem exclamou: eu não posso. Ao que Moody replicou: falou bem e com razão, amigo. Foi bom ter falado. Escute e depois poderá dizer: eu posso. Moody então explicou o sentido da palavra crer e fez o segundo apelo. Quem dirá: quero crer nele? De novo, alguns dos homens que estavam em pé responderam, aceitando, mas um dos dirigentes de um clube bradou: eu não quero. Moody, vencido pela ternura e compaixão, respondeu com voz quebrantada: todos os homens que estão aqui esta noite têm de dizer: eu quero ou eu não quero. Então, levou todos a considerarem a história do filho pródigo, dizendo: a batalha é sobre o querer, só sobre o querer. Quando o filho pródigo disse: levantar-me-ei, a luta havia sido ganha, porque alcançara o domínio sobre a sua própria vontade. É com referência a este ponto que depende tudo hoje. Senhores, tendes aí em vosso meio o vosso campeão, o amigo que disse: eu não quero. Desejo que todos aqui, que acreditam que esse campeão tem razão, levantem-se e sigam o seu exemplo, dizendo: eu não quero. Todos ficaram quietos. Houve grande silêncio até que, por fim, Moody interrompeu dizendo: graças a Deus, ninguém disse eu não quero. Agora quem dirá eu quero? Instantaneamente, parece que o Espírito Santo tomou conta do grande auditório de inimigos de Jesus Cristo, e cerca de 500 homens puseram-se de pé, as lágrimas rolando pelas faces e gritando: eu quero! Eu quero! Clamaram até que todo o ambiente se transformou. A batalha foi ganha. O culto terminou sem demora, para que se começasse a obra entre aqueles que estavam desejosos de salvação. Em 8 dias, cerca de 2.000 foram transferidos das fileiras do inimigo para o exército do Senhor.
pela rendição da vontade. Os anos que se seguiram provaram a firmeza da obra, pois os clubes nunca se ergueram. Deus, na sua misericórdia e poder, os aniquilou por seu evangelho. Um total de 500.000 preciosas almas ganhas para Cristo é o cálculo da colheita que Deus fez por intermédio de seu humilde servo, Dwight Lyman Moody. R.A. Torrey, que o conheceu intimamente, considerava-o com razão o maior homem do século XIX, isto é, o homem mais usado por Deus para ganhar almas. Não é exagero dizer que, hoje em dia, muitas décadas depois de sua morte, os crentes se referem ao seu nome mais do que a qualquer outro nome depois dos tempos dos apóstolos. Que ninguém julgue, contudo, que Dwight Lyman Moody era grande em si mesmo ou que tinha oportunidades que os demais não têm. Seus antepassados eram apenas lavradores que viveram por 7 gerações, ou 200 anos, no Vale do Connecticut, nos Estados Unidos. Dwight nasceu a 5 de fevereiro de 1837, de pais pobres, o 6º entre 9 filhos. Quando era ainda pequeno, seu pai faleceu, e os credores tomaram conta do que ficou, deixando a família destituída de tudo, até da lenha para aquecer a casa em tempo de intenso frio. Não há história que comova e inspire tanto quanto a daqueles anos de luta da viúva, mãe de Dwight. Poucos meses depois da morte de seu marido, nasceram-lhe gêmeos, e o filho mais velho tinha apenas 12 anos. O conselho de todos os parentes foi que ela entregasse a prole para outros criarem. Mas com invencível coragem e santa dedicação a seus filhos, ela conseguiu criar todos os 9 no próprio lar. Guarda-se ainda, como tesouro precioso, sua Bíblia com as palavras de Jeremias capítulo 49, versículo 11, sublinhadas. Deixa os teus órfãos, eu os conservarei em vida, e confiem em mim, tuas viúvas. Pode-se esperar outra coisa a não ser que os filhos ficassem ligados à mãe e que crescessem para se tornarem homens e mulheres que conhecessem o mesmo Deus que ela conhecia? Assim se expressou Dwight, ao lado do ataúde de sua mãe, quando ela faleceu com a idade de 90 anos. Se posso conter-me, quero dizer algumas palavras. É grande honra ser filho de uma mãe como ela. Já viajei muito, mas nunca encontrei alguém como ela. Ligava a si seus filhos de tal maneira que representava um grande sacrifício para qualquer deles afastar-se do lar. Durante o primeiro ano, depois que meu pai faleceu, ela adormecia todas as noites chorando. Contudo, estava sempre alegre e animada na presença dos filhos. As saudades serviam para chegá-la mais perto de Deus. Muitas vezes eu me acordava e ela estava orando, às vezes chorando. Não posso expressar a metade do que desejo dizer. Aquele rosto, como é querido! Durante 50 anos não senti gozo maior do que o gozo de voltar a casa. Quando estava ainda a 75 quilômetros de distância, já me sentia tão inquieto e desejoso de chegar que me levantava do assento para passear pelo carro até o trem chegar à estação. Se chegava depois de anoitecer, sempre olhava para ver a luz na janela da minha mãe. Senti-me tão feliz esta vez por chegar a tempo de ela ainda me reconhecer. Perguntei-lhe: Mãe, me conhece? Ela respondeu: Ora, se eu te conheço. Aqui está sua Bíblia. Assim gasta, porque é a Bíblia do lar. Tudo o que ela tinha de bom veio deste livro. E foi dele que nos ensinou. Se minha mãe foi uma bênção para o mundo, é porque bebia desta fonte. A luz da viúva brilhou do outeiro durante 50 anos. Que Deus a abençoe, mãe. Ainda a amamos. Adeus, por um pouco, mãe. Ao contemplar o êxito de Dwight Lyman Moody, somos constrangidos a acrescentar: quem pode calcular as possibilidades de um filho criado num lar onde os pais amam sinceramente ao Pai Celestial, a ponto de chamar diariamente todos os filhos para escutarem a sua voz na leitura da Bíblia e reverentemente clamarem a Ele em oração?